Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma correção de prova aqui do canal. Hoje, para corrigir a prova de raciocínio lógico e matemática do concurso de perito criminal aqui do estado de São Paulo. A prova aconteceu agora no dia 3 de dezembro de 2023. Não saiu o gabarito oficial. O professor vai fazer a correção aqui e vou postar um gabarito preliminar. Se você não concordar com alguma das respostas ou alguma das resoluções, é só deixar nos comentários que eu vou fazer as devidas considerações e corrijo se for o caso. Ok? Também acredito que duas questões dessa prova serão anuladas. Eu vou apontar elas durante as resoluções aqui, tá bom? Peço também que você curta e compartilhe o vídeo com alguém que também tenha feito a prova, tá? Mas se quiser esperar até o final para ver se eu mereço, não tem problema nenhum. Vou me esforçar para merecer sim que você curta esse vídeo, tá bom? Eu vou ficar pequenininho e vamos para a primeira questão. A primeira questão, já vi logo uma questão de sequência numérica. Eu sempre oriento meus alunos a não fazer essas questões logo de cara, porque elas sempre tomam tempo, até analisar e tentar entender o padrão que está acontecendo aqui. A primeira coisa que eu identifiquei foi que o número 1, eu tinha o 2, eu tinha o 3, eu tinha o 4. Então, eu tenho um número 1, segue 2, número 2, segue 2, número 3. Então, a cada 2, eu subo uma unidade a esse número. Então, o próximo aqui é o quinto número, ok? Eu tenho que chegar na posição 39, determinando o padrão de formação. Um padrão que eu vi que deu certo foi elevar esse ao cubo e subtrair depois um número elevado ao quadrado. A mesma coisa acontece aqui, ó, 2 ao cubo menos 2 ao quadrado. Aqui foi 3 ao cubo menos 3 ao quadrado. 27 menos 9 dá 18. E aí eu vim e peguei aqui, tentei estabelecer uma relação com as posições. Então, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono, o 11º, 12º, 13º. Para não ter que escrever todas as posições, eu peguei uma relação. Sempre para chegar no próximo número, que é o que vai dar o padrão, estar ao cubo menos ao quadrado, esse cara ele é o 1 anda 3. Então, ó, 1, 3 é o 4, 4 anda 3, 7, 7 anda 3, 10, 10 anda 3, 13. Então, o 6 vai ser o 13, 13 mais 3, ele vai ser o 16. O sétimo vai ser o 16 mais 3, ele vai ser o 19º. Então, aqui é só para ganhar um tempo. O oitavo, ele vai ser mais 3 aqui, vai ser 22. O nono vai ser 25. O décimo vai ser 28. O 11º vai ser o mais 3, 31. O 12º vai ser o 34. Então, se eu não errei, é mais 3, 31, mais 3, 34. Então, mais 3 vai dar aqui o 37, ele vai estar no 13. Então, eu vou chegar no 38º e no 39º, sendo esse o que eu quero. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter que ter 13 ao cubo, e aqui eu vou ter que ser, vai ter que ser quem? Menos, né, o número que vai ser aqui vai ser 13 ao cubo que sai aqui, e aqui vai ser 13 ao cubo menos 13 ao quadrado. Vamos lá, 13 ao cubo, o professor vai pegar a calculadora só para não ficar tomando o tempo de vocês aí. Mas o 13 ao cubo, ele vai dar 2.197. Então, 13 ao cubo vai ser igual a 2.197. Menos o 13, opa, aqui vai ficar menos o 13 ao quadrado, que é 169. 2.197 menos 169 dá 2028. Desta forma, o gabarito da questão é a letra E. Uma questão que eu achei um pouquinho difícil, até entender essas relações, e aí chegar na resposta, tá bom? Se não concordar, deixa lá nos comentários. Se concordar e gostar da resolução que o professor fez aqui, também deixa lá nos comentários, tá bom? Considere a afirmação. Como sempre, né, todas as provas têm o se então, né? Se todos os elementos são coletados com cuidado, então a análise é eficiente e a conclusão é correta. A gente nota que a estrutura que a gente vai usar é do se então, certo? E tem mais um conectivo que eu vou destacar aqui, que é o e, que é a conjunção. E aqui ainda colocou um quantificador universal, que é o todos. Uma negação lógica dessa afirmação está contida na alternativa. Negação, quem tem aula comigo, acompanha todos os vídeos aqui do canal, sempre digo que para negar o se então, se você tiver o se então, você vai negar usando a técnica, o bizu do mané. Significa o mané, esse man é de mantém. Sempre você mantém a primeira,
O E é o novo conectivo, então você troca o C então por E e nega a segunda. Então é isso que você vai fazer. Você vai manter a primeira proposição, você vai manter o antecedente, vai trocar o conectivo C então por E e vai negar a segunda proposição, tá? Então, o que eu também ensino meus alunos? Não tem resposta usando C então, pode riscar aqui, ó. Risca, esquece, tá? Ele vai ter que manter a primeira. Aqui, ó, nem todos os elementos. Não, ele tem que manter, tem que estar escrito todos os elementos, todos. Então, eu vou procurar onde tem todos os elementos. Ó, todos os elementos, por enquanto, aparecendo, mantendo lá, todos os elementos são coletados. Tá aqui, ó. Vou até fazer com outra cor aqui. Vamos dar uma marca-texto, ó. Aqui ele manteve a primeira. Todos os elementos são cuidados. Opa! Todos os elementos são coletados com cuidado, que é o que está escrito aqui. Os elementos são coletados com cuidado. E eu acho que os elementos não são... Ixi, já matamos. É a letra D, ó. Tá vendo? Só de pegar o bizu aqui do professor, já matou a questão. Olha que lindo. É a letra D. Porque é a única que manteve o antecedente. Tá vendo? Faz aula comigo, já pega essa questão sem sofrimento. Mas vamos continuar. Ele manteve a primeira. Ele tem que trocar por E. Ele trocou E. Aqui, ó. A análise não é eficiente. Ele tem que negar a segunda. A segunda é: a análise é eficiente e a conclusão é correta. Olha aqui, ó, proposição bonitona. Ele vai negar a primeira parte, porque são duas proposições aqui, né? Uma proposição composta. Ele vai ter que se obrigar, né? Como é que eu nego o E? Lembra que para negar o E, você troca por ou e nega as duas. Essa é a regra. O E troca por ou e nega as duas. Olha o que ele fez aqui, ó. O E trocou por ou. Olha que bonito. E negou as duas. Análise é eficiente, análise não é eficiente. Conclusão é correta, conclusão não é a correta. Gente, ter aula comigo, acompanhar as aulas aqui do YouTube que o professor já gravou, nunca que você erra uma questão dessa. Se você errou, é porque não teve aula comigo aqui ainda. Então, para fechar a questão, só de lembrar o mané e que mantém a primeira, já dava o gabarito letra D. Já dava de cara. É a única que ele manteve a primeira parte. E eu tenho que fazer o resto, que é trocar por E, ele trocou por E aqui, e nega a segunda. Lembrando que a negação de E troca por ou e nega as duas. De cara, garantido que a resposta é essa daqui. Beleza? Espero aí que você esteja gostando da explicação. E se ficou um pouco sem entender, veja os vídeos que estão aqui no canal, porque a ideia não é ficar explicando agora. A ideia aqui é corrigir, dar uma explanação rápida sobre o porquê da resposta, mas deixar apontado aqui mais a alternativa do que a explicação para chegar nessa resposta. Questão 21. O polígono ABCF representa o contorno de um terreno. Dois herdeiros disputam esse terreno e o juiz determinou que cabe a cada um deles na metade da área do terreno. Ele desenhou aqui a ilustração de como é esse terreno. A repartição do terreno deverá ser feita por meio de uma cerca, representada na figura pelos segmentos GH. Para dividir o terreno em duas partes de áreas iguais, o segmento GB deve medir, beleza. Então, não tem como, né? Toda prova da VUNESP cai uma questão aí de geometria plana. Então, o que o professor vai fazer aqui? Eu vou determinar a área de cada uma das figuras. Aqui eu tenho um triângulo, retângulo, eu tenho base, tenho altura. Vou chamar de área 1, eu consigo calcular a área 1 desse triângulo. É a base, que é 8, vezes a altura, que é 10, dividido por 2. Então, essa área 1 vai dar 8 por 2, fica 4, vai me dar 40. Vou colocar os unidades de medida, não. Vou deixar o próprio 40 aqui. Aí sabe que é 40 metros quadrados. Aqui eu vou pôr a área 2, que vai ser essa área retangular. Área 2, tranquilo, é lado vezes lado, vai me dar 600. Muito bem. E aqui eu vou ter a área 3, que aí foi um pouquinho difícil, ele me deu só a hipotenusa. E ficou faltando esses dois lados, mas esse aqui eu consigo projetar, esse vale 10. Quem tem aula comigo, acompanha as resoluções de matemática, os conteúdos de matemática aqui do canal, sabe que o professor fala de 3 triângulos importantes. É o 3, 4, 5 e o outro triângulo importante é o 5, 12 e 13. Sempre sendo o lado maior, o lado da hipotenusa. O 3, 4, 5 não vai dar para chegar em 10, 26, eu não tenho. Então não foi daqui que eu parti. Então quem foi o outro triângulo que eu usei? O 5, 12 e 13. Ah, professor, você está doido? Lá é 10, 26. Pois é, mas é proporcional. Multiplica por 2, vai dar 10. Multiplica por 2, vai dar 26. Multiplica por 2, aqui é 24. Quem é meu aluno faz esse triângulo rindo. Beleza, determinei as dimensões desse triângulo. Agora eu consigo calcular a área? Eu consigo, porque eu passei a descobrir a base e a altura. Então a base é 24 vezes a altura, que é 10, dividido por 2. 24 por 2 vai dar 12, e 12 vezes 10 vai dar 120. O que foi que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte, eu tenho que ter a mesma
eu tenho que pegar a área e dividir igualmente para os dois. Esse lado aqui, ó, esse lado está com 120. E esse lado aqui está com 40. Então, o que eu pensei? Eu falei, bom, eu já vou igualar essa diferença nas áreas. Então, esse que está com 120, eu já vou passar 80 para o outro lado. Porque se eu der mais 80 para o outro lado, eu igualo 120 com 120. Então, dessa medida de 600, eu vou tirar 80. E vou chegar, então, a 520. Beleza, esse 520 está na área desse retângulo, certo? Então, o que eu faço agora? Como eu preciso dividir igualmente, já tem 120 de um lado, 120 do outro, esses 520 eu vou dividir por 2, que vai me dar aí 260. Perfeito, né? 260. Show. 260 é a área que eu vou ter que rachar para os dois aqui, ó, certo? Aqui eu já tenho 10, então vai me sobrar aqui 26. Olha que bonito, já matei. Então aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 26. Então se eu pegar e der 26 metros aqui, 26 por 10, vai dar 260. O outro lado vai ficar com 260 e aí vai ter 120 para um lado e 120 para o outro. Letra C. Tranquilo? Fácil? É isso aí que o professor fez. Beleza? Questão 22. Uma caixa d'água cilíndrica tem 2 metros de diâmetro interno e altura interna de 1 metro. Para expandir sua capacidade em 100% sem alterar sua altura interna, é necessário que seu diâmetro interno aumente em centímetro um valor entre... Então vamos lá, eu vou criar aqui o dado problema, eu vou criar um cilindro aqui, certo? Como ele fala que a altura não muda, eu vou chamar a altura de H, eu não vou me importar com esse valor 1, ele vai ser indiferente. Ele deu o diâmetro de 2 metros, então o raio é de 1 metro. E ele quer que isso dobre, ele quer ter 100% do volume. Então o que o professor vai fazer aqui? Como ele quer em centímetros, eu vou converter esse raio para 100. E vou pensar na seguinte situação. Eu tenho o volume e a capacidade. Então a capacidade 1 e vou pôr o volume que eu tenho aqui. O volume vai ser dado por πr ao quadrado vezes a altura, né? Então vamos lá, o volume que era da base, π vezes o raio, que é 100 ao quadrado, então área da base vezes a altura, uma capacidade de 1, de 100%. Eu quero dobrar essa capacidade, vou chamar isso aqui de 2, e aqui eu vou ter que calcular qual vai ser o volume novo. Então vai ser raio 2 ao quadrado vezes π, e a altura passa a ser ainda a mesma. Então eu vou ter um novo raio aqui. Como se eu aumentar a capacidade, eu tenho que aumentar o volume, né? Aqui, então, para fazer um pelo outro, é diretamente proporcional, certo? Então multiplica em cruz. Quando eu multiplicar em cruz, eu vou ter então a seguinte relação. R2, o novo raio, ao quadrado, vezes π, vezes h, ele vai ser igual a π vezes 100 ao quadrado, vezes h, vezes 2. É isso que eu vou ter aqui. Vou cancelar o π com o π, o h com h. Esse raio 2 ao quadrado, ele é igual a 2 que multiplica 100 ao quadrado. Vou passar para o outro lado para calcular o novo raio 2. O novo raio 2 vai ser igual a raiz quadrada de 100 ao quadrado vezes 2. O raio 2, então, passa a ser 100 vezes raiz de 2. E aqui, o que o professor fez? Eu usei o valor de raiz de 2, que é 1,4 aproximado. Então, eu fiz 100 vezes 1,4, que deu 140. Então, o raio 2, ele é igual a 140. O raio 1 era 100, ele precisa aqui o diâmetro, né? Ele necessita que o seu diâmetro interno aumente. Então, o raio 2, ele passa a ser de diâmetro igual a 280. O diâmetro inicial era de 200. Então, subtraindo o diâmetro 1, o diâmetro 2 do diâmetro 1, eu acho 80. Então, o professor ficou com a letra A, de 70 a 90 metros, tá? Perdão, em centímetros, né? 80 centímetros, daria 0,8 metros. Então, essa foi a forma que o professor fez. Não vi de outra maneira, a não ser usar o valor aproximado aí de raiz de 2, tá? Se de repente não concordar com a resposta, com a visão do professor,
deixe nos comentários que aí eu faço a correção necessária. Questão 23. Um investidor, o som tudo certo? Tudo certo. Um investidor compra lotes de uma mesma ação, 100 ações em cada lote, regularmente. A tabela a seguir mostra quanto ele pagou por ação e o número de lotes comprados em 4 ocasiões. Ele colocou o ABCD, os lotes, os valores e o total gasto. Esse investidor quer vender todos esses lotes por um preço por ação, que seja R$ 1,64 a mais que o valor médio pago por ação. Se realizar essa venda, o investidor terá um lucro bruto de... A gente tinha 2 caminhos. A gente podia fazer essa soma total aqui e dividir isso pelo número de ações que vai ter no total, ou com o jeito que eu preferi fazer. Eu preferi fazer da seguinte maneira. Fiz 7 vezes 32,2 mais 2 vezes 34,6 mais 8 vezes 30,8 mais 3 vezes 29,40 e dividir pelo total de lotes comprados. No caso aqui, nossa, ficou feio. Ficou 20. Ele comprou 20 lotes aqui. Fazendo essa conta, essa operação aqui de cima, o valor que eu vou ter é de 62.920 dividido por 20. E quando eu faço essa divisão, eu chego no valor médio, que é... Perdão, aqui vai dar 629,20, tá? Dividido por 20, eu chego ao valor de 31,46. O valor médio de cada ação. Beleza? Então, seguindo daqui, ele quer que aumente 1,64 no valor médio de cada ação. Então, a ação passa a ter o valor agora de R$ 33,10. E o que acontece? Cada ação vale 33,10. Quanto ele tem de ação? Cada lote são 100 ações. Então, ele tem esses 20 lotes vezes... Então, são 20 lotes vezes 100. Num total de 2.000 ações. Eu multiplico isso agora por 2.000. Multiplicando por 2.000, eu chego no valor total que ele vai ter agora, de 66.200. Certo? Quanto ele tinha de ações antes? Aí basta somar esse valor aqui, a gente vai descobrir. E a soma desse valor, ou o próprio valor aqui de cima, multiplicado por 100, ele vai dar 62.920. Vê que é o próprio valor que está aqui, vezes 100, porque são 100 ações. Vou fazer a diferença, dividindo, fazendo a subtração desse valor pelo valor de baixo, eu chego aí em 3.280. Tá? Então vai dar essa diferença de R$ 3.280. Letra E. Tranquilo? Então, uma questão de média sem muita dificuldade, era somar ou dividir pelos lotes, ou somar todo o valor e dividir por 2.000, tanto faz. Eu preferi fazer porque a conta ficou um pouquinho menor do que mexer com 700, 200, 800, 300. Então eu somei o preço por lote, dividi pelo total de lotes, descobri o preço médio, somei o valor que ele falou que ele queria, que era 1,64, multipliquei depois pelo total de ações e aí eu cheguei na resposta, tá? Se não concordar, deixe nos comentários. Aliás, se também tiver um jeito melhor de fazer, também deixe nos comentários, que eu gosto de aprender com vocês. Questão 24. Considere os conjuntos ABCD. Entre eles não há interseção simultânea nem dos 4 conjuntos, nem de quaisquer 3 conjuntos. Qualquer um desses conjuntos vai ter interseção com outros 2 e apenas 2 dos outros conjuntos. As regiões de intersecção serão chamadas de regiões duplas e as outras de regiões simples. Dentre as regiões simples, partindo da que possui menos elementos, a seguinte possui uma unidade a mais do que a anterior. O mesmo ocorre com as regiões duplas, apenas com a diferença de que a região dupla, com menos elementos, possui um elemento a mais do que a região simples, com mais elementos. Sabendo que ao todo são 124 elementos, é correto afirmar que a região dupla, com a maior quantidade de elementos, tem. Então, o que o professor fez aqui? Desenhei dessa forma, que foi a forma de eu conseguir atender o enunciado, né? Os conjuntos têm 2 e apenas 2, duas regiões com interseção. E eu comecei. Ele fala o seguinte: dentro das regiões, partindo da que possui menos elementos, a seguinte possui uma unidade a mais do que a anterior. Então, aqui, vou colocar essa aqui com 0, tá? Aqui vai ter uma a mais que essa, certo? Essa aqui vai ter uma a mais, 2, e aqui uma a mais, 3. Ok? Então, eu não sei, né? Ele fala que tem 124 elementos. Então, essa distribuição não vão dar os 124 elementos. Então, eu vou pegar o que eu tenho aqui, vou somar 1, 2 e 3, tá?
Muito bem. Ah, se eu colocasse 1, eu creio que não dá problema, não testei. O professor fez dessa forma aqui para conseguir cumprir o enunciado do problema. Aí ele fala depois, o mesmo ocorre com as regiões duplas, apenas com a diferença de que a região dupla com menos elementos possui um elemento a mais do que a região simples com mais elementos. A região simples com mais elementos eu vou considerar sendo essa. Então ela possui um elemento a mais. Então o que o professor fez? Eu vou colocar 4 aqui, aí aqui eu vou pôr 5, 6 e 7. E eu fecho as regiões duplas aí, conforme ele diz. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou somar essas quantidades de elementos que eu tenho aqui. Então, 7, vou somar 7 mais 3, vão dar 10. 6 mais 4 vão dar 10. Certo? E aqui eu vou ter mais 8. Então, eu vou ter aqui mais 8, num total de 28 elementos. Se eu pegar 124 e subtrair os 28, é o que vai sobrar aqui, certo? Aqui vai emprestar, aqui fica 1, aqui vai para 14, aqui vai dar 6, 11, tira 2, vão dar 96. Então, o que o professor fez? Eu tirei os 28 que tinham aqui e tive 96. Esse 96 eu vou distribuir igualmente. Eu vou dividir por 8. Por quê? Porque se eu distribuir igualmente a mesma quantidade em cada região, eu vou cumprir o enunciado, que é, se eu te colocar tudo igual, esse vai ter 1 a mais, 2 a mais, 3 a mais, e eu sigo a ordem. Então, quando eu dividir 96 por 8, eu vou obter 12. Então, aqui eu vou ter 12. Aqui eu vou ter 12 mais 1, que vai ser 13. E assim por diante. 2 mais 12 vai dar 14. Tá vendo? 1 a mais. Ó. Como ele quer a região dupla com a maior quantidade de elementos, eu vou pegar esse 7, vou somar o 12 e vou achar 19 elementos. Essa foi a forma que o professor fez para resolver essa questão. Espero que ela esteja correta. Se você não concorda ou tem outra visão, deixe nos comentários, tá? Questão 25. Uma placa de automóvel dessa do tipo que possui 3 letras, um número, uma letra e dois números, placas do Mercosul, foi parcialmente identificada como sendo a placa do automóvel utilizada pelos ladrões de um banco. Não foi identificada a quarta letra, nem os 2 últimos algarismos. A testemunha afirmava que a quarta letra era E, ou F, ou H, e que os 2 últimos algarismos eram 4, ou 5, ou 6, em qualquer ordem, mas não repetidos. Supondo que a testemunha está correta, a probabilidade de a placa ser uma dessas 2 placas a seguir é igual a... Então, ele deu 2 placas, ele quer a probabilidade. Vamos calcular quantas placas eu vou conseguir ter no padrão CFD3. Lembrando que aqui eu vou ter a letra. Letra, nós temos 3 possibilidades. Então, são 3 possibilidades por a letra aqui. E aqui eu vou ter... Então, aqui é letra, aqui é número, os últimos 2 números. Mas eles não repetem. Então, eu tenho 3 possibilidades de número, que é o 4, o 5, o 6, sem repetir. Então, eu tenho 3 possibilidades aqui e 2 possibilidades aqui. Se eu multiplicar isso aqui, eu vou ter um total de 18 possibilidades de placas, correto? Eu tenho, agora, que calcular a probabilidade do meu evento acontecer. Eu tenho 2 placas no universo de 18 possíveis. São 2 eventos que me interessam, ou essa ou essa. Então, a probabilidade de eu achar uma dessas 2 placas é de 1 sobre 9. Letra E, tá? É isso aí. Podia também pensar, essa placa é 1 em 18, essa placa é 1 em 18, é 1 em 18 mais 1 em 18, dá 2 sobre 18, dá 1 sobre 9. Foi dessa forma que o professor conseguiu fazer essa questão. Tá? Vamos para a próxima. Essa questão é uma questão que eu não consigo fazer, porque para calcular o lucro máximo, a concavidade ela deveria estar voltada para baixo. Aí eu teria aqui o vértice máximo da parábola, né? Ponto máximo aqui da parábola, e aqui seria o lucro sobre as vendas. Porém, para você ter a concavidade virada para baixo, o valor aqui do A, ele tem que ser negativo. Então, como ele está dando aqui uma concavidade voltada com um A positivo, a concavidade fica voltada para cima. Então, o lucro ele é infinito, né? Porque o valor, os valores possíveis, eu inclusive vi que se de repente não tivesse, né, eu não tivesse, mas mesmo nesse caso, se eu tivesse isso daqui, né, uma concavidade voltada para cima, sem raiz real, o lucro aqui seria mínimo. Então, essa questão, confesso, não cheguei na resposta. Acredito que esteja errado o enunciado em si,
porque não tem como ter o lucro máximo nessa condição. Caso alguém conseguiu fazer, deixe nos comentários, professor, aprender com você também, tá? A gente não consegue fazer todas as vezes. Eu realmente confesso que, de uma forma ou de outra, eu só conseguiria ter lucro máximo com a concavidade voltada para baixo. Até onde eu sei, é isso, tá? A seguir são mostrados dois exemplos de anagrama das letras da palavra perito. Os anagramas exemplos são RTOPIE, TORIEP. Considere que a lista de todos os anagramas possíveis das letras da palavra perito estejam em ordem alfabética. A palavra perito, que é um desses anagramas, está nessa lista na posição de número. Muito interessante esse tipo de questão, bem legal de ser feito, de análise combinatória. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos ordenar na ordem alfabética as letras da palavra perito, certo? Então vai ser o E, o I e o O, seguindo depois de P, R e T, certo? Então essa aqui seriam, se eu colocasse as letras em ordem alfabética, eu teria o E, o I e o O, e depois o P, o R e o T, certo? Muito bem. Eu quero colocar em ordem alfabética. Eu não vou estar escrevendo todos os anagramas. Vários anagramas que eu posso formar com a palavra perito. Então o que o professor vai fazer? Eu vou estipular quantas são que eu consigo fazer começando com a letra I, com a letra E. Como são 6 letras, vão sobrar 5 opções aqui, ó. Vai ficar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu consigo formar 120 palavras, ou seja, 120 anagramas, e vou começar com a letra E, muito antes da própria palavra perito. Depois eu vou travar a letra I e vou fazer também aqui mais 5 possibilidades de ter as palavras que eu começo com a letra I. Então, vai ser todos os anagramas que começam com I. Também vai me dar 120 anagramas. Depois eu vou fazer todas as palavras que começam com a letra O. Também 5 possibilidades, mais 120 palavras aqui. O que acontece? Eu não posso calcular todos os anagramas que começam com P, porque perito vai estar lá dentro. Então, agora eu vou ser um pouquinho mais cauteloso. Eu coloquei o P e vou colocar em ordem alfabética. Depois do P, eu vou usar o E, beleza? Aqui ainda é a palavra que eu quero. Mas depois de usar o E, a próxima letra que eu vou usar é a letra I. Então eu vou criar todos os anagramas que começam com PEI, que vão estar antes de perito, certo? Está em ordem alfabética. Aqui tem 3, vão ficar faltando 3. Então aqui é 3 vezes 2 vezes 1. Eu consigo formar mais 6 palavras. E agora eu vou fazer na ordem alfabética o que sobrou. É o P e o E. Como eu já usei o I, agora eu vou usar a letra O. Então, na ordem alfabética, eu consigo formar o PO mais 3 possibilidades, aqui, 2 aqui, 1 aqui. Eu consigo formar mais 6 palavras que vão ser PO. E agora, na ordem alfabética, eu vou fazer PE, como eu já usei o E, o I e o O, a próxima que vai entrar é a letra R, certo? Aqui, ó. E aí eu vou ter PE, se eu usar a letra R, a próxima que seguir na ordem alfabética é o I. Só que na ordem alfabética eu usei o P, o E, o R e o I. Falta quem? O O, depois o P, o T. Essa seria uma possibilidade antes de ter a palavra perito. Então eu tenho mais uma chance aqui. E por fim, sugeriria a palavra perito em ordem alfabética. Então vê que eu fiz tudo em ordem alfabética. Ó. Tudo com E, com I, com O. Depois PI, depois PO, depois PRI, OT e por fim perito. Quantas palavras eu tenho até chegar em perito? 120 com 120 com 120, aqui vai dar 360, com mais 13, certo? Com mais 13. Então, eu tive 373 palavras antes de perito. Então, a palavra perito vai ser a trigentésima, aí, já me esqueci, 374. Não sou bom no português, muito menos em números ordinais, né? Jor, né? 374. Então eu tenho 373 antes dela, ele quer a posição da palavra perito, tá? 374. Eu vou dar um brinde para quem escrever como é que coloca isso certo nos comentários, como é que fala isso certo. 28. Essa questão, bizarramente, isso aqui está errado. Não é 100, 1005. Isso só pode ser 100 elevado à quinta. Então, o professor não vai nem corrigir. E essa vai ser uma questão que eu vou deixar à disposição para que façam um recurso. Então, a parábola deveria estar, a concavidade é voltada para baixo, para ter o vértice máximo.
E aqui eles esqueceram aí de dar um sobrescrito, colocar o 5 como potência, porque não tem valor que satisfaça essa condição, considerando a 3 igual a 1005. Tá? Então, na minha opinião, uma questão anulada. E chegamos aí ao fim da correção da prova de matemática e raciocínio lógico da prova de perito criminal aqui de São Paulo do ano de 2023. Nós vimos aí que duas questões são passíveis de recurso e eu acredito que eu tenha feito de forma correta as demais. Esse é o gabarito provisório aqui do professor. Caso eu tenha errado alguma questão, eu vou deixar nos comentários e vou fazer a devida consideração em outro vídeo. Tá? Aqui também vai ficar fixado o link para vocês verem a correção da prova de física feita pelo professor Wendel, e também de outros professores parceiros que fizerem as devidas correções de suas disciplinas. Os links vão ficar todos aqui nos comentários, para você consiga ver aí todas as respostas, tudo certinho. Tá bom? Foi um prazer ter você aqui comigo até o final. Espero que tenha gostado. E se gostou, não deixe de curtir e também de compartilhar com quem fez a prova ou com quem está estudando para fazer o concurso de nível superior ou nível médio, onde cai a matemática com o conteúdo de segundo grau. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.